Sabem qual é o principal hobby de uma pessoa que esteja na crise dos 30 anos? Podcasting. Ok, como já devem ter percebido, para esta semana vou fazer um episódio do Temos de Falar super meta, porque vamos estar a falar um bocadinho sobre este hobby, ou quase que é um pequeno desporto que tem vindo cada vez mais a ser a virar a evidência da maior parte das pessoas, porque tem vindo a tornar-se um meio de comunicação cada vez maior. E o mais engraçado com disto tudo é que esta piada que eu fiz não é uma piada original, até porque eu não sou propriamente uma pessoa com muita piada. Segundo, para além de não ser uma pessoa com muita piada, também não sou uma pessoa de fazer piadas. Mas infelizmente, com muita pena minha, se houvesse a oportunidade de conseguir escolher uma skill, ou uma skill que eu aprecio ou que eu gostasse de ter, era de ser mais engraçado. Eu não sei obrigatoriamente como, e eu até acredito que seja possível isto ser trabalhado, mas há pessoas que são naturalmente engraçadas, que parece que as coisas junto delas saem super naturalmente. E toda uma conversa que eu tenho pessoas perto de mim e amigos meus que são super engraçados. Um deles, que é o Jonas, ele já cá veio e gostava imenso que ele se desse ao trabalho de cá voltar. Porque eu gosto imenso de fazer este tipo de coisas com ele, porque ele é uma pessoa super engraçada, e ele é uma pessoa, da maneira como fala, da maneira como o cérebro dele processa a informação, eu divirto-me imenso a falar com ele. E verdade seja dita que as pessoas que são engraçadas ou funny são 10 vezes mais interessantes de estar, ou de acabar por perdermos tempo com isto. E isto já sou eu a divergir aqui numa pequena tangente antes de falar do tema de hoje, que é podcasting. Toda esta eu vou falar um bocadinho na minha própria perspectiva, na qual tentar explicar um bocadinho qual é que foi a minha linha de pensamento para a criação de tudo isto, e tentar aqui estabelecer mais ou menos elucidar algumas cabeças, algumas mentes que estejam no escuro sobre por que raio é que o Filipe anda a fazer este tipo de coisas. E a verdade é que eu comecei a
tal e qual como a maior parte das pessoas, nunca ouvi falar sobre podcasting. Mas podcasting já é algo bastante antigo, mas que tem vindo cada vez mais a ter a sua importância e o seu pedaço na parte do entretenimento, porque, pronto, ligado ao entretenimento também vem associado toda a outra parte da instrução, educação, comédia, drama. Há pessoas que são masoquistas e gostam de ver e ouvir podcasts que sejam autênticos dramas de vida. Há pessoas que gostam desse tipo de coisas e eu pessoalmente quando procuro algum tipo de... não me lembro da palavra em português, mas em inglês chama-se escapism. Eventualmente devo estar a dizer isto com a pronúncia errada, mas como já devem de saber, a minha pronúncia, fala e tudo o resto é longe de ser perfeita, mas eu, quando os podcasts que eu ouço, e são principalmente quando eu procuro um podcast, são sempre mais leves do que pesados, se é que eu me faço entender sobre isto. Eu quando comecei esta ideia de começar a fazer um podcast, o mais engraçado, e eu quase que gostava que me dissessem a vossa opinião, porque quando eu comecei a falar sobre podcast ou meu círculo mais perto de mim, aos meus pais ou aos meus amigos, a maior parte deles não sabiam o que é. Obviamente que já ouviram falar sobre isto, mas não sabiam em concreto o que é um podcast. E eu, quando decidi tomar a iniciativa para começar a fazer um podcast, um dos porque que eu gosto deste tipo de coisas. Primeiro, porque eu pessoalmente na minha vida era eventualmente uma das coisas que eu sabia que teria total controle sobre todo este projeto, desde o princípio, meio e fim, desde a parte da concepção e desde a parte do desenvolvimento e edição até a parte do fim em que publicava alguma coisa. Eu teria sempre o controlo absoluto de tudo aquilo que se passava. Portanto, eu não preciso obrigatoriamente de alguém para conseguir fazer um podcast, da mesma maneira como estou agora. A única diferença é que a maior parte das pessoas, quando tentem imaginar um podcast, associam sempre a uma entrevista. E a verdade é que um podcast acaba por ser sempre muito mais interessante quando são duas pessoas, porque todo o debate que pode acontecer dentro de duas pessoas numa conversa normalmente dura a volta de meia
2 horas, todo este debate de ideias, todas estas conversas, muitas vezes até podem ser conversas absolutamente sabufúrdias, que podem ser só dois amigos a mandar habitados para o ar e a rirem sobre A, B ou C, ou contarem histórias de alguma coisa que se passou, mas a verdade é que há muito poucos podcasts que eu conheça, que eu consuma, que são feitos com uma pessoa só, porque toda esta ideia de serem duas pessoas é muito mais interessante e muito mais atraente para o ouvinte em comum. É muito simples, eu posso dar o exemplo de alguns episódios que eu fiz. Por exemplo, minha ideia inicial, para começar este podcast, obrigatoriamente não, a ideia inicial era por fazer o típico podcast de duas pessoas, para tentar criar uma plataforma que desse a conhecer algo a alguém, para conseguir produzir conteúdo sempre a tentar acrescentar valor para a pessoa convidada. É literalmente um veículo de marketing e sim, pois, não seja eu desta área, não é? e obviamente que as minhas bases estão sempre assentes nisto, mas se forem ver a todos os vídeos que eu já partilhei, aqueles que tiveram mais visualizações foram de longe o vídeo, eu penso que o da Luísa está em primeiro, e o do U-Rock está em segundo, e o do Zé Pedro está em terceiro, se não tem erro. E no fim precisamente, se virarmos a tabela ao contrário e se formos a ver aqueles que têm menos visualizações, são aqueles em que eu temos que falar, que é o nome que eu dei a este episódio em que eu estou a falar sozinho. E eu compreendo que não seja obrigatoriamente aqueles que são os episódios mais interessantes, ou que consigam captar mais rapidamente e mais eficazmente a atenção das pessoas. Porquê? Primeiro porque está um tontinho aqui a falar para o microfone sobre um tema durante meia hora, e ele estava aqui a mandar umas boboseiras para o ar, e tirando, eu acredito que ainda haja algumas pessoas que me ouçam e me gostam de ouvir. Eu pelo menos gosto de pensar nisto, aquece-me o coração. Mas eu sei perfeitamente que eu não sou uma figura pública, portanto eu não tenho obrigatoriamente um following muito grande, e além de não ser grande, não é obrigatoriamente um following insano que seja louco por tudo aquilo que eu como individual faça, mas lá está, é um processo, e para mim este processo é aquilo que vai tornar todo este projeto muito mais autêntico e muito mais credível,
porque, verdade seja dita, neste preciso momento, nós passamos por uma altura em que todo o mundo está a sofrer com uma pandemia e nenhum de nós conseguiria antecipar aquilo que seria o efeito desta pandemia no nosso dia a dia. E um dos principais efeitos que eu vi, por exemplo, para mim, para este projeto, foi eu passei a ser incapaz de estar a convidar o A, B ou C para vir até cá falar comigo, porque não fazia sentido, porque eu até o podia fazer, mas eu acho que seria um bocadinho inconsciente eu estar a fazê-lo, porque estar a convidar uma pessoa que eu não soubesse qual é que é o status dela, eu só pelo simples pensamento que poderia estar a meter em perigo aqueles que estão mais perto de mim, eu acho que só esse pensamento acaba por bloquear todo tipo de ideias fantásticas de convidar alguém. Eu nem os meus amigos, que pronto, são as pessoas mais são os meus amigos, nem esses eu aperto com eles para, quer dizer, apertar até perto. Antes de toda esta pandemia cair, eu farto-me lixar a cabeça a eles para cá virem falar comigo, venham cá, que eles arranjam sempre 30 desculpas para não virem. Isto a mandar recados. Mas a verdade é que neste precisamente não faz absolutamente sentido nenhum eu estar a convidar alguém. Quem sabe daqui a um mês tudo isto de volta por cima e voltemos a ter convidados. Agora, quando só um bocadinho. Cheers. Sério. Este vinho, isto não é um vinho. Aquilo que eu estou a ver. Isto não é um vinho. Isto chama-se um vinho licoroso. Chama-se Célio e é produzido pela herdade dos Templários ali à entrada do mar. E eu conheço bem, relativamente bem, o pessoal da herdade dos Templários, e eles não me estão a pagar para dizer isto, mas este vinho licoroso, sério, eu acho que nunca provei uma bebida como esta. Eu não percebo um boi de vinhos, nem tinto, nem branco, nem rosa, e honestamente também não simpatizo muito com eles, mas vinhos, mas com este vinho licoroso, a sério, é muito bom mesmo. Mas voltando outra vez ao tema de hoje, quando nós falamos sobre podcast em Portugal, antes de falar de podcast em Portugal, porque isto para mim foi um fenómeno completo que eu descobri, eu tive toda a inspiração para começar a fazer um podcast veio de algum consumo progressivo que comecei a fazer. A primeira pessoa que eu vi, comecei a ver algum conteúdo que era
idêntico ou similar a um podcast. Era o Ask Gary V Show do Gary V, Gary Vaynerchuk. Obviamente que, pronto, eu sou um fã incondicional, um apóstolo do Gary V, porque sempre gostei bastante do conteúdo dele e lembro-me quando o descobri, comecei a ver este tipo de episódios e depois comecei a perceber que havia aqui algo diferente, porque normalmente um episódio de podcast caracteriza-se muito pelo tempo que ele demora. A maior parte dos vídeos que nós vemos hoje em dia no YouTube, eles têm à volta de 7, 8, 9, 10. Ultimamente tem vindo a crescer um bocadinho mais, 12, 13, 15 minutos. Mas um podcast, como eu já disse ainda há bocado, normalmente tem sempre uma duração maior. E o que é que eu comecei a gostar? Porque é que eu comecei a gostar mais sobre deste estilo de conteúdo? Era o simples facto que existe uma facilidade muito maior de uma pessoa conseguir se relacionar ou identificar ou estabelecer uma ligação emocional com uma pessoa que está a ouvir ou que está a consumir. Por alguma razão é que, se vocês já devem ter visto, obviamente, ou já devem ter visto normalmente uma palestra motivacional, essas palestras têm sempre uma duração à volta de 45 minutos a uma hora e meia, whatever. Porquê? Porque quando nós temos uma pessoa em cima do palco a tentar transmitir uma ideia ou um conjunto de ideias, é quase que um requisito mínimo nós conseguimos estabelecer uma ligação emocional com aquela pessoa que está em cima do palco. Senão, ela acaba sempre por passar por aquela pessoa banal. Eu não sei como é que a vossa cabeça funciona, mas pelo menos uma das principais reações que eu vejo a acontecer para quando imaginem que vocês estão a ver alguém pela primeira vez num vídeo no YouTube, uma rapariga a falar sobre cozinha africana e é um vídeo que tem 10 minutos. A primeira reação quase que irracional que uma pessoa tem é de não gostar daquilo que está a ver, ou de não gostar, ou de criticar, ou tentar arranjar a forma de descredibilizar aquilo que está a ver. E todo esse processo acaba por ser muito mais eficaz quando nós não conseguimos estabelecer, lá está, uma ligação emocional com essa pessoa. Por isso é que o podcast, para mim, que esta história tentar extrapolar um bocadinho das palestras motivacionais, tem muito mais valor, porque o tempo é, se for bem feito, como é óbvio, é muito mais fácil conseguir ver uma ligação e uma transmissão de mensagem e o impacto na outra pessoa. Quando nós temos um receptor e agora não me falta a palavra, uma pessoa que está a transmitir, um transmissor,
e um receptor, talvez. É capaz. Não interessa. É muito mais fácil conseguirmos fazê-lo com largos minutos do que com poucos minutos. E era um bocadinho por aqui que eu sempre olhei para o podcasting como um fenómeno bastante interessante. Agora, eu comecei a ver com Ask the Gary Vee Show. Depois comecei a descobrir outros e comecei a descobrir cada quase que um clã de pessoal que faz podcast que, caso me estejam a ver, eu ultimamente costumo ter aqui a passar na televisão, que é um grupo que eu não fazia a mínima ideia que existiam, mas tem vindo a ser cada vez mais de uma influência muito grande na minha vida. E voltando a pegar naquilo que eu disse há bocado, uma forma de escape muito, muito grande para mim. Este grupo, este clã, primeiro de tudo, eles têm eles descobriram um método fantástico. Eles descobriram um meio de transmissão da sua mensagem, um método de comunicação ótimo para eles, porque todos eles são cómicos no sentido profissional da palavra, e todos eles têm podcast. O que isto quer dizer? Que existe aqui quase que um casamento perfeito entre o estilo de pessoa que são e o meio da transmissão de mensagem. Eu posso vos dar alguns exemplos. Um deles é o Joe Rogan, que é considerado hoje em dia como um dos principais podcasters no mundo. O podcast do Joe Rogan é eventualmente um dos canais mais influentes do século XXI. E isto é o exemplo do poder que este tipo de meio tem, e associado ou aliado sempre à pessoa que está a fazer o podcast. Porque não é brincadeira nenhuma, este senhor, o Joe Rogan, tem 1454 episódios e neste preciso momento tem à volta de 8 milhões de seguidores. Agora, estes 1450 episódios não apareceram de noite para o dia. Isto foram o Joe Rogan faz podcasts à volta de há 10 anos. Portanto, ele, quando começou toda esta ideia fabulosa que ele teve, podcasting nem sequer era reconhecido como um meio de absolutamente nada. Não existia, era quase que como redundante estar a dedicarem-se a fazer este tipo de coisas, mas por teimosia, ou por persistência, ou por crença, escolham o adjetivo que acharem melhor. Rogan criou literalmente uma das maiores plataformas de influência e de opinião que existem hoje em dia no mundo.
isto não é por acaso. Não é uma coisa que surge da noite para o dia, não é por acaso. E se alguma vez quiserem ver alguém que é realmente muito bom a fazer este tipo de coisas, vejam um episódio de Joe Rogan, porque ele, sem dúvida alguma, para além de ser uma das minhas maiores inspirações, por alguma razão é que a maior parte dos episódios a maior parte dos episódios começa com aqueles, sai do 3, 2, 1. Claro que é um bocadinho clichê, mas foi tirado dos episódios do Joe Rogan, e ele, a maior parte dos episódios também começa dessa forma. Além do canal do Joe Rogan, eu ultimamente tenho visto bastante um podcast que é o The Fighter and the Kid, com o Brennan Schaub e Bryan Callen, que é Bryan Callen, eventualmente algumas pessoas devem de reconhecê-lo porque ele é ator / comediante, e o Brennan Schaub, que isto é um bocadinho estranho, mas é a ver nestas voltas que às vezes a vida dá. Ele começou por ser lutador de UFC, esteve no top 10 melhores lutadores do mundo, e agora neste momento é comediante e tem este podcast com ele. Eles dois são tão engraçados, a sério, por acaso a química entre eles dois é muito engraçada de ver, super divertida, é um escape fantástico para as pessoas verem. Outra sugestão que eu também já pus a passar aqui na televisão, que é o Chris D'Elia, adivinha? É comediante também. O Chris D'Elia, ele é o maior. A sério, o D'Elia é capaz de ser das pessoas que eu, quando vejo podcast com uma pessoa sozinha, lá está, volto a dizer o mesmo, é um bocadinho complicado ser dinâmico o suficiente para conseguir apreender a atenção das pessoas. Ele tem um podcast sozinho, e o podcast dele acho que raramente teve algum convidado, e é só ele a fazer comentários sobre X assuntos, e é da melhor comédia que uma pessoa pode ver. A sério, ele é impecável. E por fim, fazer também a menção ao outro podcast que eu ultimamente tenho visto, tem vindo a gostar a mim, talvez porque seja talvez o podcast mais brejeiro ou barrão, como nós costumamos dizer aqui no Rebatejo, que é o The King of the Sting, com Theo Von e o Brennan Schaub, e é diferente a maneira como eles comunicam, como eles falam, é tudo muito mais na palhaçada, não é nada a sério. Eles têm uma linguagem muito mais básica, mas lá está, é mais um podcast feito por comediantes e pronto. E eu acho que, pelos vistos, para se ter um podcast
bem sucedido, é uma grande ajuda ser um comediante, mas infelizmente eu não sou nenhum comediante, por isso não tenho obrigatoriamente grandes expectativas, mas eu estou brincando. Mas a verdade é que The King and the Sting é um podcast ótimo para uma pessoa ver, desligar o cérebro e simplesmente estar ali a curtir um bocadinho a conversa que eles têm entre eles. Estes são alguns exemplos e vocês já devem de ter percebido que existe aqui um pequeno padrão dos meus gostos ou gostos, não sei. Existe um padrão que é evidente que eu consumo. A maior parte dos podcasts são em inglês. Isto porque eu, e agora, perdoem-me, mas vou ter que ser sincero com vocês, eu nunca vi um podcast em português. Eu sei, não faz muito sentido, porque eu estou a falar em português e eu gosto de podcast, mas eu nunca consumi um podcast em português. E a minha reação quando eu descobri que existem mais podcasts por metro quadrado do que pessoas em Portugal, eu fiquei chocado, porque não sabia que existiam tantas pessoas a falarem para microfones e a debulharem temas random e a falarem sobre coisas aleatórias na língua de Camões. E é aqui que eu peço e vou pedir ajuda, principalmente no Instagram. Eu faço aqui uma promessa que vou pesquisar e consumir podcasts em português e vou tentar fazer a mesma coisa que fiz agora, uma espécie de top 5 de podcast, mas exclusivo em português. Portanto, se meus caros fiéis souberem de algum podcast em português que gostem, digam para eu dar uma ouvida e para eu tentar formular aquilo que é uma opinião sobre o panorama de podcasting em Portugal. Certo? E vocês, como é que estão? Como é que tem esta pandemia vos atacado? Já se sentem sozinhos ou ainda não? Dude, a sério, eu pessoalmente ainda não me sinto muito sozinho. Não tenho aquele side effect de me sentir afastado de pessoas nem nada disso, porque principalmente pelo simples facto de pronto, a minha empresa, ela fechou, teve que obrigatoriamente, nem fazia sentido nenhum estar aberto. Portanto, a Tritejo fechou, a Welcome fechou, e o Filipe, especificamente aquilo que faz dedica-se ao supermercado dos pais
a ajudar os pais que eles precisam, e não há ninguém que mereça mais do que eles, e todos eles têm vindo a, pronto, tem sido uma pequena correria maior, porque nós temos tido mais trabalho do que o habitual, e depois também nós começámos a fazer entregas ao domicílio, e estas, a sério, eu fiz uns ads, publicidade, estamos a falar de publicidade no Face, houve top, mesmo top, 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 top. Tiveram um retorno brutal. Sério, super orgulhoso da minha skill de conseguir fazer publicidade no Face. Eu acho que devo me dedicar a começar a fazer isto mais vezes, porque sou realmente muito bom. Não, estou a brincar, mas está a ver a falar sobre a parte do isolamento. Eu não me sinto isolado ainda nesta pandemia, apesar de ter saudades dos meus amigos, já não os vejo há algum tempo, e é assim um bocado, mas ainda não sinto aquela deprimência constante que algumas pessoas falam sobre esta fase de estar em isolamento em casa. Sério, mal posso esperar por tudo voltar ao normal e poder voltar a ter convites para ir fazer A, B ou C, e depois dizer que não. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu eu não sei porquê, mas eu acho que costumo dar assim umas valentes negas ao pessoal quando vamos ao cinema, ou vamos jantar fora, ou vamos ali, ou vamos ali. E eu costumo ser daquelas pessoas que não costuma não costuma alinhar nesse tipo de coisas. Portanto, mal posso esperar por sair do isolamento durante a quarentena para dar negas ou convites de amigos. Espero que vocês estejam bem e estejam a lidar bem com tudo isto, e que todo este episódio sobre podcast que possa vos vir a dar algumas ideias de alguma forma de conseguirem ultrapassar este momento mais complicado. E vejam podcast, a sério, vejam, porque alguns que vos podem ensinar muita coisa. Existem alguns que podem literalmente mudar a vossa forma como veem o mundo. Isto quase que sou um bocadinho de Messias, mas é verdade. Portanto, para acabar o episódio desta semana, esta semana lembrei-me, já que na semana passada não me lembrei. Esta semana meti a pergunta no Instagram para me fazerem esta semana meti no Instagram para me fazer perguntas para responder no episódio de temos de falar desta semana. Jesus, porque é que eu me estou a repetir tanto? Eu meti no Instagram do Bento Talks
a opção para me enviarem perguntas para eu responder no fim do episódio de Temos que Falar desta semana. E as perguntas desta semana são... Eu ainda não sei se devo dizer quem é que fez a pergunta ou não. Juro sério, por acaso é uma... Eu acho que sim, eu acho que faz sentido meter. Portanto, a primeira pergunta foi feita pelo meu vegetariano favorito, Filipe Honório, que me perguntou, dado que vamos no início de 2020, qual achas que vai ser a próxima calamidade deste ano? Obviamente que a próxima calamidade deste ano, quando tudo isto ultrapassar, é o Benfica ser campeão mais um ano. Estou a brincar. Não é obrigatoriamente uma calamidade, mas é quase que habitual viver com esse sufrágio. Mas eu acho que, na minha opinião sincera, e não me querendo alongar muito na resposta, a próxima calamidade que nós vamos ver é toda uma recessão económica mundial. Vamos à próxima questão. E a próxima questão é do meu caro amigo Fábio Rodrigues, que eu já tive o prazer de falar sobre ele hoje, neste episódio, que me pergunta: e se a cura para o coronavírus fosse em supositório? Jonas, tendo em conta tudo aquilo que nós já temos vindo a passar com esta história do coronavírus, eu acho que é a única forma de conseguirmos ultrapassar por cima desta merda toda é se a cura vier em supositório. Eu acho que não há outra opção absolutamente nenhuma. Quero o quê? Uma vacina? Um aerossol? Um comprimido? Não, obviamente que não, meus amigos. Bem que podem esperar que venha um comprimido do tamanho a um micropénis para enfiarem pelo ânus acima, e vai ser a única forma de nós conseguirmos curar o coronavírus. Não tenho dúvidas disto, mano. É certinho e direitinho que isto vai acontecer. Próxima questão. O Honório fez duas questões. O Honório devia estar com saudades de te fazer perguntas. E ele fez logo duas. Ele fez três. Mas há uma que nem me vou dar ao trabalho. A pergunta que ele fez é: do que abdicavas para que esta quarentena acabasse? Eu abdicava do lóbulo da minha orelha direita para esta quarentena acabar. É um sacrifício que eu estava disposto a fazer para tudo isto passar, e acabámos por chegar ao fim de toda esta fase menos boa. E a última pergunta, eu fico bastante contente quando tenho este tipo de reações ou perguntas do pessoal que me faz para quando eu peço, porque
tenho muito mais a sensação de que existe alguém do outro lado e que não estou obrigatoriamente a falar uma cadeira e uma parede sem ninguém, uma cave sem ninguém. Triste. A última pergunta que eu tenho foi feita pelo Luísa, que também já falei dela. Eu acho que falo dela. Eu acho que falo da Luísa em todos os episódios. A última pergunta é da Luísa, que me pergunta sobre qual a comida que queres comer. Eu acredito que a pergunta dela seja qual a comida que queres comer no fim da quarentena. Porque ele faz-me duas perguntas. Qual é a primeira coisa que vais fazer nesta quarentena? Trabalhar. Qual é a comida que queres comer? Agora? Eu agora não tenho fome, mas a comida que eu quero comer quando esta quarentena acabar é sushi. Eu gosto bastante de sushi. Já não como sushi há quase 6 meses. Mais. Eu não como sushi há quase 10 meses. E gosto bastante. E é uma daquelas coisas que não dá bem para fazer em casa. E portanto tem que ser num restaurante, e é eventualmente o prato que eu mais tenho saudades, mesmo fora da quarentena. Nem é preciso estar de quarentena para isso. Mas pronto, meus caros amigos, vou dar por terminado o episódio de hoje. Se ainda aí estão, certa paciência para me ouvirem, façam gosto na página do Instagram do Ben Talks, façam para seguir no YouTube e no Spotify, onde estiverem a consumir este podcast. Espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis, mantenham-se animados e alguma coisa que precisem, sabem que podem contar comigo.